gente tem uma ampla discussão da transição energética no mundo, e aqui, especialmente aqui em Dubai, a gente tem discutido um pouco mais em detalhes o que significa esse termo para o Brasil, especialmente o que significa para a Amazônia e para economias e países em desenvolvimento. Então, no caso da Amazônia, nós temos historicamente uma realidade bastante diferente, né? Não só em termos naturais, mas em termos logísticos, em termos técnicos, em termos demográficos, sociais, ambientais. E, obviamente, a gente, antes da transição, a gente tem que falar de uma inclusão, né? Vocês estão me ouvindo bem? Abaixou aqui um pouco, mas... Então, eu espero que a gente possa tratar desse tema aqui, e eu vou passar aqui, a gente está online com o professor Cristóvão, ele deve ser o primeiro aqui a começar as falas. Muito boa noite a todos vocês que estão... Aliás, bom dia para vocês que estão aí, boa noite para mim que estou aqui na Amazônia, né? Que aqui ainda é boa noite. Aqui ainda é madrugada, 3 da manhã por aqui, para essas bandas. Um momentinho. Pessoal, primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de a gente poder aqui debater a questão da sobre a infraestrutura na Amazônia Sul-Ocidental. É uma questão muito premente no que a gente coloca aqui na nossa agenda, uma vez que estamos nesse bojo de uma transição para uma economia de baixo carbono, que seja resiliente a eventos cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. É uma satisfação. Por favor, Cristóvão, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo você. Poderia falar mais alto aqui? A gente está com problema de volume. Ok, então me ouvem aqui, então, portanto, me ouvem? Pode Melhor falar agora? o mais alto possível, por favor. Tá bom, então, ótimo. Vou aqui, então, falar um pouco mais alto para que vocês possam me ouvir. Me ouvem, então, agora em alto bom som? Não? Ok? Está com uma interferência aqui, mas se você puder, um vazamento de som, mas se puder falar bem alto, a gente agradece. Tá, então, ok, obrigado. É uma questão também bem complicada, porque a gente está colocado essa questão da conexão aqui também na Amazônia, que é também um desafio que a gente vai colocar dentro dessa perspectiva da infraestrutura. Então, nesse tempo de 10 minutos que eu tenho para falar para vocês, eu vou apresentar o que a gente está chamando daqui do nosso Atlas da Infraestrutura da Amazônia Sul-Ocidental. Só uma correção, por favor, eu não sou do UFGD, eu fiz doutorado na UFGD. Eu sou aqui professor na Universidade Federal do Acre e coordeno e dirijo o Instituto Geolab, que é um instituto que trabalha com questões que estão associadas à transição para a economia de baixo carbono, dentro das mudanças climáticas e olhando as questões geoeconômicas e geopolíticas daqui. Então, nesse tempo, eu vou fazer essa apresentação para vocês. Eu quero agradecer mesmo esse tempo que a gente está poder falar aqui aos pés da Cordilheira dos Andes, aqui no estado do Acre, para a gente entender que a gente tem cadeias produtivas globais intensivas em commodities que estão agora mudando essa composição dentro desse Brasil complexo, dinâmico e desigual. E aí é uma questão que é premente e fundamental nesta hora, porque eu estou falando daqui dos estados mais pobres do país. O 26º estado mais pobre do país agora enfrenta uma nova realidade. Essa realidade está colocada dentro de uma fronteira agrícola que tem pressionado o bioma amazônico, e uma vez pressionando, dentro de uma coisa que é super importante, que é a infraestrutura. A infraestrutura aqui que se enfrenta dentro de um contexto que está colocado dentro da que a gente vai chamar de crise climática, e adaptação climática para que essas infraestruturas sejam cada vez mais resilientes. Resilientes dentro de um contexto de um bioma tão frágil. E lembremos, aqui a minha formação, eu sou geógrafo de formação, e aí por isso que eu estou falando sobre geoeconomia, porque eu estou aqui na fronteira entre geografia e economia. Aqui a gente vai ter que deixar um pouco, e abro a divergência em alguns painéis que eu tenho acompanhado aqui com vocês, nós vamos deixar aqui o mito de salvar o planeta de lado. Nós temos que começar a olhar para as pessoas e colocá-las na centralidade necessária dentro de uma agenda de adaptação climática e, sobretudo, uma agenda de educação climática. É claro que as estruturas produtivas e as infraestruturas são fundamentais quando a gente olha o padrão que a gente tem de transição energética e transição para uma economia de baixo carbono. Veja só, desde o início desse século, nós passamos por um conjunto de crises, seja da quebra do Banco Lehman Brothers,
até a crise com a crise do coronavírus, depois vem a crise com a Ucrânia, a crise com o Hamas, e aí vem agora crises e mais crises. Este momento que nós temos agora, que é para pensar o salvar o planeta, nós aqui do Instituto Jolab, nós temos aqui pensado essas infraestruturas dentro de um contexto muito preciso, que é olhar essas infraestruturas, identificando-as, sobretudo, e, para além disso, traçando estratégias que sejam genuínas daqui. É porque é importante a gente começar a pensar, a falar de salvar o planeta, vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Não, nós temos que salvar as pessoas, porque, como já dizia o Capitão Planeta, ele que vai salvar o planeta. Nós temos que salvar a nossa pele, porque o sistema natureza, conjugado às suas confecções e às suas infraestruturas, que a gente chama chamar de, aí sim, aquelas questões que estão associadas à própria dinâmica do planeta, ele vai caçar uma forma de se readaptar. Nós, no caso, nessa readaptação planetária desta escala, nós temos aí um problema, porque o planeta vai arrumar uma agenda para nos tirar aqui da superfície terrestre. Nesse caminho, a gente começar a entender essas infraestruturas para a Amazônia. Então, veja, trouxe um conjunto de mapas que estão dentro desse atlas que a gente está aqui apresentando para vocês. E aí, veja, esse mapa é muito importante, porque nós vamos entendê-lo. Quanto mais escuro ficar, menos mobilidade se tem, mais difícil é andar na Amazônia. Então, essa é a característica que a gente começar a entender e colocá-la em uma perspectiva, uma vez que o mundo tem sido alterado, uma vez que a estrutura que a gente está colocando dentro das dinâmicas econômicas, há 200 anos são colocadas no Oceano Atlântico e agora encontram uma agenda para chegar ao Oceano Pacífico. Para isso, a gente vai entender que essa saída está para o oeste. Este Brasil, que agora caminha em direção ao oeste, como colocado aqui pela Confederação Nacional da Agricultura aqui do Brasil, que apontou aquilo que está colocado como o paralelo 18, ou meridiano 51. Esse meridiano 51 é a capacidade, como as estruturas brasileiras estão caminhando em direção ao oeste do continente sul-americano, para ir colocar na agenda uma agenda também que é sobretudo produtiva, mas é também sobretudo uma transição energética que é premente. Uma vez que essas estruturas estão colocadas ali no que a gente vai chamar ali dos estados mediterrâneos, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, e toca aqui no estado do Acre, e esse estado agora, que sempre foi excluído dentro da estrutura produtiva brasileira, encontra agora uma oportunidade de reagendamento das suas infraestruturas, mas também dentro de um contexto muito delicado de resiliência e de adaptação climática. Veja, é uma hora que a gente vai começar a entender o que é performance geoeconômica. Esse Brasil que caminha para o oeste está em torno de 22% do crescimento demográfico, olhando aí entre 2000 e 2018. Nós temos aí a evolução do comércio internacional, no caso, só desses estados estão colocados aqui no pés da Amazônia, dessa porção mais ao sul da Amazônia, mas também tem um impacto que é central, colocado por essas infraestruturas que são fundamentalmente ou colocadas de forma de linha, que aí vão colocar linhões de transmissão, estruturas de internet, como agora nós estamos vendo, nós temos aí um problema de conexão, mas também estruturas de escoamento da produção. E aí a gente tem que olhar duas coisas que são fundamentais quando a gente olha esse arco norte desse país. Este país aqui, forjado na base da desigualdade, colocou um conjunto de pessoas morando como os caranguejos, colocaram no litoral. Uma vez que a gente começa a entender agora essa transição e começa a reestruturar uma urbanização e uma industrialização que é colocada para a direção do Oceano Pacífico, para atender também uma demanda chinesa. Então, entendemos, compreendendo a demanda chinesa, nós vamos colocar nossas infraestruturas numa agenda também de transição energética, que seja menos carbono intensiva. Então, veja, e aí nós estamos falando da Amazônia. Um problema central que nós encontramos aqui nesses últimos meses é a paradoxal seca nas maiores fontes de água potável do planeta. E aí a gente começa a entender que essas infraestruturas têm que ser cada vez mais multimodais, de baixo carbono e resilientes. Porque cada chuva, todas essas pontes são colocadas aqui, são levadas nessas inundações. O sul do Brasil agora passa por uma situação diferente, muito difícil. E aí, agora, no início do ano, já em janeiro até março, nós chegamos no que é chamado de inverno amazônico. Período que a gente tem aqui chuvas cada vez mais torrenciais e acaba levando, além das infraestruturas, levam por si só a vida das pessoas, por si só, as suas casas, as suas modos de vida, seus bares, as suas formas de se organizar aqui na Amazônia.
É isso que é fundamental nesta hora. Claro que a gente vai entender isso dentro, de um lado, as questões estão colocadas dentro dos modais e as questões estão colocadas dentro de uma agenda de produção de energia elétrica, que isso que é importante por aqui. Veja, a minha cidade, onde eu estou aqui agora, são 475 mil habitantes, são 4 horas da manhã e estou com problema de conexão de internet. Aí, se eu estivesse na porção, na segunda maior cidade do estado, de 80 mil habitantes, e que também passa por infortúnios no campo da conexão, da infraestrutura, e assim é todos e todos os anos. Então, veja, a última vez que a gente começou a entender aqui, então, esse Estado tem de 1903, a sua Revolução Haitiana, e aí esse Estado conseguiu ser conectado ao restante da malha terrestre do país em 2019. Então, veja, 117 anos depois da sua anexação, depois que o Brasil comprou a porção do território brasileiro, essa porção do território boliviano e anexou, portanto, dentro do território brasileiro. E aí, só depois de extremos eventos climáticos aqui, ela foi conectada ao restante do país por essa ponte, que não está dentro do estado, está no estado de Rondônia, o estado que aqui é vizinho, mas é por isso que todas as pessoas ainda que falam que o estado do Acre não existe, mas sim, existe uma geografia profunda desse país, são pessoas esquecidas, que na hora de a gente pensar essa adaptação climática é fundamental. Então, vejamos, isso quando a gente coloca isso dentro de uma agenda, de uma transição para um baixo carbono, é fundamental entendermos a capacidade das infraestruturas colocarem isso dentro de uma agenda. E colocar dentro de uma agenda, a gente entender os impactos dessas obras de infraestrutura, como nós vamos chegar na Estrada do Pacífico, entendendo que a gente tem que produzir e tem que se adaptar, mas também que colocar isso dentro de uma estrutura. Claro, nesta hora, os problemas colocados aqui são prementes, são muito presentes, mas existe um Brasil, volto a dizer, que caminha cada 22% no crescimento demográfico, em direção anterior, mas também é uma infraestrutura produtiva que é colocada aqui no interior também, e ela tem uma vocação para exportação. E aí vem as incongruências. É claro que você vai colocar um modelo que é do centro-sul, adaptado para o sul ocidental da Amazônia. É claro que é uma questão super delicada, mas aí nós iniciado, portanto, aquela discussão sobre a floresta de pé, a agenda de descarbonização, e aí vejamos meus colegas que estão aí quase do outro lado do mundo, vejam, é assim, a floresta só terá valor de pé se ela ser valorizada de pé. Se ela tiver mais valor no chão, ela irá para o chão inegavelmente. Então, nessa nossa proposta, construir um conjunto de cartogramas que olha essa realidade desse interior do Brasil e tenta aí encontrar saídas. Encontrando saídas, e aí a gente também, para caminhar para o final, a gente apresenta aqui o projeto Horizon, que é a primeira ferramenta de risco climático feito aqui na Amazônia por pesquisadores da Amazônia. E aí, esse projeto que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica, o CNPq, e aí tem a construção de uma própria inteligência artificial que entenda a realidade daqui, porque muitas dessas ferramentas de risco climático colocadas aqui para a gente, ou muitas vezes vendidas aqui como fossem espelhos na época da descoberta do Brasil, são colocadas por pessoas que são fora daqui, não entendem a realidade desse território tão esquecidos e agora estão em voga no espaço que nós estamos aqui. Então, o Projeto Horizon, como já disse para vocês, essa primeira ferramenta de risco climático desenvolvido na Amazônia, por amazônidas, para poder evitar esses cenários tão tristes e tão caóticos e tão marcados na história dos eventos climáticos extremos aqui do estado do Acre. Portanto, nesse momento, a gente começa a entender qual é a realidade que nós estamos falando para esse país. Vamos deixar, então, esse país e para esse planeta, melhor dizendo, né? Então, vamos deixar a função de salvar o planeta para o Capitão Planeta e, a partir daí, criar uma agenda que inclua pessoas. Não vamos salvar árvores, não vamos bater palma para árvores. Vamos pensar as pessoas que estão, sim, aí sim, vivendo nessa penúria que é viver na Amazônia, esquecida por muitas pessoas, e talvez em algum momento dessa nossa história, de tantas crises, possamos entender um caminho que é fundamentalmente que vai usar pelo planejamento urbano, questões associadas à economia, o sistema de perdas e danos, e é uma agenda. Eu quero dizer mais uma vez, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente poder bater aqui. É isso, muito obrigado. E aqui está o nosso contato. Nesse site geoeconômico.org, vocês podem entrar lá e lá tem essas informações adicionais, tanto sobre o Projeto Horizon,
e tanto quanto os projetos que estão associados ao ato da infraestrutura, que ficará disponível na próxima semana. É isso, gente. Muito obrigado.